Olá, muito bom dia. Está começando o Jornalismo em Pauta aqui no Grupo Séries de Comunicação, nesta manhã de domingo, 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos no rádio, na Séries AM 1440, na Positiva FM 90.9, também pela página do YouTube do Grupo Séries de Comunicação. Sou Felipe Keller, vamos trazer aqui os fatos dessa última semana, o que repercutiu no Brasil e no mundo, também aqui no Rio Grande do Sul, na província de São Pedro, destaque também vinculado mais uma semana para o agronegócio e, claro, fatos aqui da nossa região de cobertura do Grupo Séries de Comunicação nessa última semana. Está de volta aqui no Jornalismo em Pauta, nesta manhã de domingo, 7 de setembro, Odair Leff. Bom dia, Odair. Bom dia, Felipe, bom dia, Sadi, bom dia, Dai, bom dia, ouvintes do Grupo Séries de Comunicação. Bom dia, Daiane. Bom dia, Felipe, bom dia, Odair, Sadi, a todos os nossos ouvintes. Uma satisfação estar aqui nesse domingo tão especial, 7 de setembro. A gente consegue perceber a preparação do pessoal para os desfiles, vindo de Carazinho da mesma forma, o pessoal também está se organizando, então vai ser um belo domingo aí de 7 de setembro. Eu lembro da época da escola, então boas lembranças. Tempo de marcha em época de escola. Antônio Sadi, bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, Felipe? Bom dia para ti, para os colegas, para os amigos ouvintes aqui do Grupo Séries de Comunicação. A gente chega ao ápice dessa semana, uma semana da pátria, uma semana em que evidenciamos o civismo, uma semana em que culmina hoje, como bem referiu a colega Daiane, com o desfile cívico aqui na avenida principal de Nome Tóquio, uma das avenidas principais de nosso município, que vai reunir então alunos, que vai reunir a comunidade escolar, comunidade como um todo, as autoridades, enfim. É o momento de exaltarmos a nossa nação, Felipe, que passa por turbulências, que vem sendo vilipendiada ao longo de muitos anos, mas que esse amor à pátria, esse civismo, deve estar sempre com a sua chama acesa. E esse é o momento, esse é o dia da gente manifestar todo esse amor à nossa pátria brasileira. Muito bem. Semana da Pátria, que teve ao longo dessa última semana aqui no Metoque e demais municípios arriamento das bandeiras, hino nacional, também apresentações das escolas aqui em frente ao Altar da Pátria, no centro da cidade no Metoque, e culmina então com o fechamento com o desfile de 7 de setembro neste domingo. Muito bem, falando em desfile, um dos fatos internacionais que chamou a atenção nessa última semana foram do desfile chinês pelos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra, só para recapitular um pouco, o Japão fez uma série, o Império Japonês na época fez uma série de invasões ali na Oceania, na Ásia, e entre os países invadidos estava a Coreia, estava a China e também várias ilhas e países em direção ali à Oceania e ao Sudoeste Asiático. E claro que depois virou o jogo depois que o Japão, o Império Japonês invadiu Pearl Harbor, ali em 40, 41, e aí os Estados Unidos entrou na guerra e aí o Japão começou a se defender de ataques militares, porque até então o Império Japonês, ele que avançava em outros territórios durante a Segunda Guerra Mundial, porque tanto a Alemanha nazista como o Império Japonês tinham a intenção de expansionismo nas suas regiões, né? A Alemanha nazista na Europa e o Japão na Ásia. E claro que isso depois de Pearl Harbor começou a mudar um pouco e depois a gente teve lá as bombas atômicas e tudo mais no Japão. Mas a China comemora muito essa data com um desfile militar, né? Mostrando ali a sua força e mostrando o seu potencial bélico militar também, com imagens para o mundo inteiro. Lá estavam algumas outras lideranças globais, né? O ditador chinês, da Coreia do Norte, além, claro, do Xi Jinping, presidente chinês, e, claro, também o Putin, da Rússia, nesse triângulo aí de países que são unidos geopoliticamente.
Claro que também o Trump fez o seu comentário com relação a isso, que foi com relação ao fato de que foi os Estados Unidos que venceu o Japão na Segunda Guerra e libertou a China, mas dificilmente um partido comunista chinês que manda e desmanda na China vai mencionar os Estados Unidos por essa libertação na época do Império Japonês. Então foi uma situação que chamou a atenção e existe sim um possível conflito militar naquela região, que é o Japão, aliás, a China invadir Taiwan. Mas aí tem todo o resguardo americano de que aquela ilha não será invadida e isso entraria num embate diretamente contra os Estados Unidos. Inclusive, Taiwan, politicamente, são os opositores do Partido Comunista, né? Quem é, só para a gente passar essa informação, quando o Partido Comunista dominou a China, os opositores foram para Taiwan e lá é um estado independente hoje reconhecido pelos Estados Unidos. Então, digamos assim, se não tivesse esse reconhecimento, essa proteção americana, provavelmente a China já teria invadido Taiwan como seu território. Então, são essas situações. E aí, força de poder, né? Muitas armas, muitas bombas, muita tecnologia nesse desfile chinês que chamou a atenção aí nessa última semana com algumas outras lideranças ou ditadores lá na China. Tivemos duas mensagens, Felipe, nessa apresentação de comemoração chinesa desses 80 anos. A primeira mensagem é de união das potências maiores que têm ditadores, né, as três principais pelo menos. São três ditadores, né? Da Coreia do Norte, da China e o Putin também. Eu acho que eu penso que ele também é um ditador russo, que é um problema. Mas a gente tem muitas ditaduras na África do Sul que não aparecem, que não tem importância geopolítica nenhuma. Mas temos na África, continente africano, inúmeras ditaduras e ditaduras ferrenhas, ditaduras que tratam o povo como se fosse uma reles. E isso é terrível. Só que são países que não têm importância econômica nenhuma, por isso que não aparecem no cenário mundial. E além desses três grandes ditadores que foram citados aí por ti, Felipe, nós também tivemos outros 20, 30 ali, 25, né? Outros presidentes de nações que não são necessariamente ditadores, alguns, mas a grande maioria. E essa foi a primeira mensagem, então, que nós tivemos. E a segunda mensagem, que é um pouco mais terrível, é com relação ao poderio bélico-militar que a China apresentou. Equipamentos bélicos militares de última geração e que causou impressão, inclusive nos Estados Unidos, por conta da tecnologia apresentada. Não bastasse isso, também a sincronia do desfile militar dos chineses foi algo assim que chamou a atenção, por conta da disciplina, por conta do padrão. É muito bem ensaiado. De excelência, exatamente. Muito bem ensaiado. Ensaiado, que foi apresentado, não há restrição nenhuma a fazer com relação à apresentação militar dos soldados que se apresentaram nessa parada militar que a China apresentou para o mundo. E foi a mensagem principal que o Xi Jinping tentou passar ao mundo, né, principalmente aos Estados Unidos, no momento em que, na concepção das duas mensagens, a militar e também a presença das autoridades, mais do que nunca, passar ao presidente americano Donald Trump, né, de que eles estão unidos e que os Estados Unidos tratam, então, de também achar os seus parceiros, porque eles se apresentaram como união de uma ala contrária ao tarifaço americano, ao poderio econômico americano e, sobretudo, também contrário ao que pensa, pelo menos atualmente, o presidente Donald Trump. Agora, o recado ali foi bem dado, né, Sadi? Nesse sentido, assim, a China, ela quer ser parceira de todos. Opa, mas me respeitem, eu tenho as minhas regras, certo? E mostrou um pouquinho do seu material bélico.
Eu concordo com o que o Odair trouxe, que não foi realmente tudo, né? Ela não ia entregar todo o seu poderio bélico, assim, em um desfile para o mundo inteiro ver. E a China, a gente sabe que por mais que tenha essa tradição milenar, ela se complementa muito bem com toda a tecnologia que vem. Hoje a tecnologia chinesa, ela está realmente em alta. Isso vem desde os carros até smartphones, celulares e a inteligência artificial, toda a questão envolvendo a mostra dos drones também que estavam no desfile. E eu vejo que essa sincronia que acabou chamando a atenção do mundo todo, ela vai muito além do que algo ensaiado, porque os países asiáticos têm muito isso da disciplina, do trabalhar porque tem que melhorar, de fazer a coisa muito bem feita, em especial depois que conseguiu essa libertação da questão japonesa, muitos países asiáticos se dedicaram muito ao trabalho e à disciplina. Eu vejo isso como algo invejável, porque se tem que fazer, eles vão baixar a cabeça e vão fazer, independente do que aconteça. Eu acho que essa disciplina é rotineira, acontece todos os dias, não é nem uma questão de ensaio para aparecer para o mundo. Essa questão do desfile até chama a atenção, o Sadi também serviu o quartel, o quanto de ordem unida a gente fazia para você tentar essa perfeição. Nossa Senhora, era 2, 3 horas por manhã, todo dia a gente marchava. Eu imagino os chineses, para chegar a essa perfeição toda, essa ordem unida deles para chegar nesse nível, isso, Adi. Mas olha, Odair, conhecendo como a gente conhece, pelo menos parte do que a gente conseguiu absorver quando esteve servindo ao Exército Brasileiro, o que a gente viu efetivamente aplicado numa parada militar, que é muito mais difícil, que as tensões são maiores, você sincronizar um elemento igual ao outro em milhares de soldados é algo surpreendente, é algo que chama atenção e que chamou atenção efetivamente por conta da eloquência que foi essa apresentação dos chineses para o mundo. É realmente surpreendente. Além dessa questão que o mundo inteiro voltou para a parte das autoridades que estavam ali e também a questão do desfile, das armas bélicas apresentadas, o desfile estava cheio de detalhes, né? O carro em que o presidente entrou tinha as placas de 2025, o carro que vinha atrás vazio, representando aqueles que morreram naquela época, tinha a placa de 1945. A gente teve também os soldados mais idosos que estavam vivos ainda, todos numa média de 94, 95 anos, então quase centenários, estavam ali. Teve um senhor que chamou a atenção em um dos vídeos em que ele passou o desfile todo de pé, em continência, representando então aquele momento e lembrando também, imagina tudo que passou na época. Tinha até 98 anos, eu acho que era o mais antigo. E o que chamou a atenção, fora essa questão aí também, na reunião dos líderes, dos 3 líderes principalmente, e que isso aí foi captado fora do contexto de desfile, do contexto bélico-militar aí, retratado até aqui por nós, foi de que os líderes estavam discutindo quase que a sua vida eterna, com transplante de órgãos, que um líder pretendendo chegar viver até 150 anos. Aliás, semana passada, retrasada, eu ouvi alguma coisa, eu li alguma coisa, aliás, dando conta que o ser humano que vai viver 150 anos já está entre nós. Ele já nasceu, ele já está vivendo e vai durar 150 anos. E nós, né, ouvindo essa conversa do Putin, do Xi Jinping e também do Kim Jong-un, a gente pode imaginar que eles estão tratando dessa questão para viverem 150 anos. Isso é uma situação também que chamou a atenção. Assim, mas também é um pouco de atenção para o mundo ocidental, né? Quando algumas forças militares como essa se reúnem para talvez mostrar força contra os Estados Unidos, eu fico um pouco também receoso, até porque são países que têm alguma distinção econômica diferente, né? Como a China tem uma economia mais aberta, mas são aristocracias no poder, né? Seja pelo Partido Comunista na China, seja pela família que está há décadas, há anos na Coreia do Norte, seja pelo Putin e o seu conclave ali na Rússia,
pelo qual estão há muitos anos no poder e assim seguem presentes e vão seguir mais por muito tempo frente a esses países. Enfim, e já, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, sempre há alternância de poder, porque são democracias e tudo mais. Então, é um pouco diferente, é tudo mais centralizador nesses países citados aqui nesta primeira parte com assuntos internacionais. Só para fazer um adendo aqui em outro assunto, né? A gente teve aqueles casos de terremoto no Afeganistão, né? Foram 3 terremotos seguidos essa semana. Mais de 2.000 pessoas perderam a vida, uma coisa realmente terrível que acabou acontecendo e também chamou a atenção o noticiário internacional nesses últimos dias. E claro que o Afeganistão é um país assim, pobre, né, com toda a estrutura limitada, com o domínio da Al-Qaeda, né, numa situação complicada. O Talibã, perdão. O Talibã que está mandando lá, Felipe. A Al-Qaeda era do Bin Laden, né? É o Talibã, e que dominou o país depois da retirada dos Estados Unidos do país, né? E acabaram dominando novamente e, enfim, acabou com toda a liberdade que tinha no Afeganistão, mas só para registrar esse fato aí trágico que o Afeganistão passou nos últimos dias. Com relação a fatos aqui no Brasil, muita coisa aconteceu no meio político. Acho que tem inicialmente o projeto, dá para falar inicialmente do projeto da anistia, né, dos envolvidos no 8 de janeiro, que inclusive o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que ao meu ver já é pré-candidato a presidente para 2026, para mim vai ser o grande nome da direita no próximo ano. E ele foi até Brasília e em Brasília conversou com o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. A projeção é que o projeto de anistia consiga 300 votos ou mais para ser aprovado na Câmara e com certeza isso vai refletir também uma aprovação no Senado, a não ser que Alcolumbre trave o projeto no Senado. O Lula já disse que vai vetar, mas depois o Congresso provavelmente derrube o veto presidencial. Provavelmente também é uma situação que vai ser judicializada depois, mas o fato é que o projeto da anistia é a principal pauta hoje da oposição no Congresso Nacional. Destacando que em meio a tudo isso, e claro que praticamente ficou de segundo plano, a CPI do INSS, né? Que do ponto de vista midiático e da cobertura da grande mídia, o julgamento do Bolsonaro e o projeto de anistia simplesmente fustigaram a presença midiática da CPI do INSS, que é um escândalo aí de 6 bilhões de reais. Esse é um dos fatos, ou os principais fatos que envolveram política, economia aqui no Brasil. Teve, claro, iniciou o julgamento também, ali da questão da suposta tentativa de golpe de Estado. Ali a gente sabe que a primeira turma é toda pró-governo, né? Ali no Supremo Tribunal Federal. Ativista pró-governo. Ali a gente tem o Zanin, foi advogado do Lula, o Barroso, a gente sabe do seu posicionamento ideológico, já em algumas manifestações públicas, né? Então é uma situação bastante complicada com relação a isso, né? E, enfim, e a gente sabe que a oposição, aí entra o PL, os republicanos, querem a aprovação do projeto de anistia do 8 de janeiro, tanto que o governador de São Paulo foi até Brasília para fazer articulação política para conseguir a aprovação. E mas aí tem um detalhe, Felipe. Oi. O presidente Bolsonaro não estaria inserido nesse projeto de anistia. Esse é o ponto. Porque, na verdade, no projeto, no julgamento de tentativa, entre aspas, de golpe de Estado, até acho que teve um outro lá que pensou em fazer isso, mas o Bolsonaro não seguiu adiante com a intenção de fato, né? Até porque não houve na prática a tentativa de golpe de Estado. Mas o fato é que tentaram envolver ele no 8 de janeiro também. Então mas também misturaram muita coisa ali nessa questão de golpe de Estado, porque
na verdade, tentaram colocar o Bolsonaro junto no 8 de janeiro e não tem... É um processo diferente, né? Mas ali eu acho que a Procuradoria-Geral da República também se atravessou em algumas situações, mas o fato é que seria anistia para o caso do 8 de janeiro, né? E outro detalhe importante também, Felipe, nesse contexto, para haver anistia tem que haver condenação. Não temos condenação ainda de ninguém, a não ser de alguns casos... Do 8 de janeiro, como a moça lá que levou 14 anos de cadeia, né? Por causa do batom. Esse é um detalhe. Aí. Então, e ela não é criminosa, né? Ela não é criminosa. Ela fez depredação, pode ter feito, vandalismo, pode ter feito. Mas o que essa comissão... Essa moça fazer golpe de Estado, enfim... Mas... O que essa comissão tenta, e parece que aí a anuência do STF, é atenuar a punição. Porque ela é draconiana no sentido de 17 anos ou 14 anos, como foi o caso dessa mulher que você falou aí. O STF sugeriu 17 anos, aí baixou para 14. E agora, então, esse projeto de anistia tende a diminuir ainda mais essas penas. Mas aí tem que haver a punição, tem que haver a condenação, aliás, e aí, então, entraria-se no Congresso Nacional com um projeto de anistia, que aí vai atenuar ainda mais esses valores de punibilidade que esses acusados estão sofrendo. É mais ou menos por aí, mas ainda tem um longo processo pela frente e o Bolsonaro não entra porque... É uma coisa que me chama a atenção nesse julgamento aí, se fala muito, porque é o Bolsonaro e mais 6, 7 pessoas, né? E ali tem generais... Isso é chamada liderança, né? Que supostamente seriam os líderes. Ali, por exemplo, tem o Braga Neto, né? Enfim, tem outros generais do Exército, né? Que estão sendo julgados, né? Eu não sei como é que isso vai repercutir dentro das Forças Armadas, né? Do ponto de vista interno da instituição, né? Porque você não tem uma fala oficial da instituição com relação a isso, né? Porque são pessoas importantes ali que estão sendo julgadas dentro das Forças Armadas brasileiras, né? Pessoas que tiveram, inclusive, trabalhos fora do país, né? No Haiti, em outras operações militares que o Brasil participou, né? E operações de paz, no caso, né? Enfim, então o general Heleno, no caso, também, né? Enfim, são pessoas muito respeitadas dentro das Forças Armadas e que estão sendo julgadas, né? Isso é uma coisa que vai repercutir, ou deve repercutir no bastidor dentro das Forças Armadas no Brasil, né? Mas o julgamento ele vai ter 8 sessões, né, Felipe? Que foi dia 2, 3, foi suspenso na última quarta-feira e retoma na próxima terça-feira, dia 9. E aí que serão também ouvidos os votos dos demais ministros. Então ele vai se prolongar aí. Vai ser dia 9, 10 e 12, quando teremos acho que a resposta final aí desse julgamento. Para mim, eles vão condenar todos, né? Isso já tá cartas marcadas. Isso aí. Acho que não se tem dúvida. É uma situação que não tem volta, né? E claro que isso depois vai gerar um impacto político com relação a isso, né? Porque, por exemplo, o Bolsonaro não foi condenado. Eu acho que vai ter uma crise maior ainda. Já estamos no meio de uma crise e eu acho que a tendência é aumentar. Por exemplo, porque, entre aspas, ele não foi condenado, mas ele vive hoje como uma pessoa que está condenada, né? Porque ele não tem liberdade para sair, ele está com tornozeleira e ainda tem guarda penitenciário na porta da casa dele. Tipo, ele está preso, né? Hoje ele está preso domiciliarmente falando, né? Então, entre aspas, ele já está cumprindo pena de alguma forma, né? Então, por quê? Porque agora, de alguma maneira também para segurar a presença dele frente à sua popularidade política no país. Mas com a presença do governador do estado de São Paulo em Brasília, isso me chamou muito a atenção. Para mim,
está aí o nome certo já para 2026, com aval, inclusive, do próprio ex-presidente. Mas esse julgamento aí é favas contadas, como diz no contexto popular. Não há dúvida nenhuma disso. A questão é saber a periodicidade que vai ser aplicada dessa punibilidade, ou dessa punição. Mas ninguém duvida de que realmente a situação já está sacramentada, só falta o anúncio. É que tu não pode recorrer, né? Tu não pode recorrer, os desembargos declaratórios... Ele pode recorrer ao STF, mas quem vai julgar vão ser os mesmos ministros, né? Os chamados embargos infringentes, né, Felipe, que se referem a você pedir explicação, por exemplo, ao que, porventura, os ministros vão condenar Bolsonaro por tentativa de golpe, por exemplo, explicar o que é a tentativa de golpe. E aí talvez, né, eles possam refazer a questão e tal, mas não se tem muita expectativa por conta de que, da mesma forma que os que estão julgando, vão julgar também os chamados embargos. Eu penso que tem que punir, com relação à tentativa de golpe, quem elaborou uma ideia, quem construiu a ideia dentro dos gabinetes ali em Brasília. Tá, mas já foi taxado o Bolsonaro como líder, pois né? Só que isso chegou na mesa dele, só que ele não efetivou a ideia, mas aí que está o problema. Essas pessoas deveriam responder por isso, né? Isso aí dentro de um julgamento normal, né, Felipe? Mas sim. Aí a gente tem percebido ao longo do tempo que a intenção não é essa. A intenção é justamente punir, achar um bode expiatório. Esse bode expiatório já foi eleito, já está sacramentado, e por isso que se deduz essa situação não tem volta, né? Está num brete ali que vai ter que passar pelo brete. Muito bem. Tipo touro, assim, quando vai para o matadouro. Ninguém segura. Muito bem. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente teve aliás, a Expo Inter está encerrando hoje, né? A Expo Inter chega ao seu último dia hoje, nesse domingo. Feira agropecuária, vinculado ao agronegócio gaúcho, com exposições de animais, freio de ouro, máquinas agrícolas, enfim, toda a riqueza ou a macroeconomia do agronegócio lá em Esteio. E o Grupo Séries de Comunicação também esteve presente lá em Esteio nessa última semana, fazendo uma série de entrevistas, também fazendo o trabalho de cobertura deste importante evento vinculado ao agronegócio. A Daiane e o Daír estavam lá em Esteio, contar um pouco como é que estava a movimentação, conversando com nossos parceiros, com as empresas de Numetoc, também presente lá na 48ª edição da Expo Inter. Acho que foi eu nunca tinha ido para a Expo Inter nesse sentido, né, de realmente ir para fazer uma cobertura, conhecer um pouco mais do parque, entender também a grandiosidade da feira. Foi muito legal. A gente pegou uma certa chuva também no início da manhã, mas conseguimos visitar os nossos parceiros, conseguimos trazer informações e, apesar de toda a questão que envolve o agronegócio gaúcho, a gente sentiu uma certa expectativa, né? Apesar da apreensão de quem estava lá na feira, se tinha uma certa expectativa também com relação a anúncios, e a gente esteve na quarta-feira, né, na feira, e então a gente pôde sentir um pouco mais o clima do agronegócio, mas foi uma experiência muito legal poder trazer essas informações e também acompanhar os nossos parceiros. A Expo Inter é bem diferente da Expo Direto aqui, Felipe. Isso aqui é uma feira multissetorial, né? Tem cavalo crioulo, tem várias outras atrações, tem premiações de animais em vários segmentos. É uma feira mas bem diferente aqui. Tem concurso? Tem, né? concurso, exatamente. Né? Então tem restaurantes lá dentro, Felipe, é quase que uma festa, né? Então tem negócios também de empresas. É uma feira bem diferente da Expo Direto Cotrijal, que as nossas empresas aqui estão presentes, divulgando suas marcas. A Stara fez a sua grande festa também dos 65 anos na terça-feira, dia 2. Também lançou a Bravíssima, né, Daiane? A Daiane até conversou com o pessoal lá, falando do lançamento
desse novo equipamento, né, desse novo implemento que a Stara fez e comemorou seus 65 anos no dia 2, na terça-feira. Foi uma grande festa, né, Odair? Esses 65 anos da Stara durante a Expo Inter. Já é tradicional a Stara fazer essa comemoração sempre na terça-feira da Expo Inter. E, claro, o grande destaque do estande da Stara foi a Bravíssima. A gente conseguiu conversar com o Jefferson Steven. Ele contou para a gente um pouquinho mais sobre o que foi pensado na hora de fazer essa nova plataforma para a colheita de milho. Ela tem diferenciais, em especial pela captação do milho, menos perda de semente na lavoura. Então, foi legal poder conhecer de pertinho também. E conversamos também com o Christian, da Stara Financeira, que detalhou para a gente as formas e condições de pagamento, também as formas de financiamento que estavam disponíveis nesses dias, então, durante a Expo Inter lá em Esteio. E, claro, essas informações estão todas também nas nossas redes sociais, lá no @SériesPositivo, o pessoal pode acompanhar de pertinho. E tivemos no dia de ontem, então, o nosso Bom Dia Amigos presencial lá, ao vivo, diretamente da Expo Inter, com o nosso diretor-presidente. Conversamos também com o Augustinho do Prado, aqui da revenda concessionária Stara de Carazinho, né, falando também que essas ofertas que a Stara tem na Expo Inter estão também nas concessionárias, Felipe. Também na terça-feira, dia 2, 99 anos da empresa Augustin, que orgulho o nosso município. Conversamos também com o Paulinho na quarta lá, pessoal da Augustin que está na Expo Inter, trazendo novidades, mas parabéns à empresa Augustin. Poxa, rumo aos 100 anos, hein, Felipe? São poucas as pessoas, poucas as empresas, né, que chegam ao centenário. E a empresa Augustin, ano que vem, completa 100 anos. Acho que é a primeira empresa centenária de Nome Toque. Porque a gente tem escola, tem comunidades, tem clube de futebol, mas empresa é a primeira centenária. Eu também não me recordo de empresas. Não me lembro. Escola, sim, Escola de Bom Sucesso, o Esporte Clube Colorado tem mais de 100 anos, né? Mas empresa, acho que a Augustin é a primeira empresa a chegar a 100 anos. 100 anos. No próximo ano. E vai completar, não sei como é que está o calendário para a Expo Inter ano que vem, né? Mas pode ser até na Expo Inter em 2026. Né? Centenário do Augustin na Expo Inter. Exatamente. Então Com certeza será lá. Muito bem, grande. Mas sei que vai ter uma programação toda especial, isso o Paulinho já antecipou. Não falou qual será essa programação. Nem tantos spoilers. Segredo. Também. Mas terá uma programação especial, porque 100 anos é um ano marcante. Muito bem, 100 anos da empresa Augustin, empresa que surgiu aqui no município de Nome Toque. Depois, alguns anos depois, né, veio o posto Augustin, né, que tem mais 90 anos? 90? Ou não, 67. 67 anos, tem ali o posto Augustin. Muito bem, parabéns ao Augustin, a Stara que completou 65 anos na última sexta-feira, 29 de agosto. Aliás, por exemplo, pegando a questão climática, né, teve frio e calor essa última semana, na sexta-feira da semana retrasada, um calor, e uma semana depois, na sexta-feira, no dia 5, um frio. Né? A situação climática realmente não é para amadores aqui no estado do Rio Grande do Sul, a situação climática nesse inverno de 2025. E claro que logo mais, a partir das 9 horas da manhã aqui no Metoque, terá o desfile cívico com as escolas que estarão participando, um momento pelo qual terá a presença das autoridades locais. Também eu acho que vai ter presença do Exército Brasileiro na marcha e, claro, das escolas de educação infantil e das escolas da rede municipal de ensino, da educação infantil e também do ensino fundamental, particulares. As BAN estarão participando, então, do desfile cívico de 7 de setembro. E depois, claro, tem um rápido intervalo e começa logo em seguida a Semana Farroupilha. E aqui no Grupo Séries também a gente traz o tradicionalismo, porque tem a tertúlia. Já está sendo planejada a nossa tertúlia, né? Acontece ali na semana que antecede
ao dia 20, entre 15 e 19. Então a gente vai ter essa programação especial aqui no Grupo Séries de Comunicação. Já estamos fazendo aquela lista de convidados especiais para estar aqui movimentando esse momento que é tão bacana de poder compartilhar com a comunidade e trazer também a comunidade para dentro da rádio. E esse momento de tradicionalismo que nesse ano o desfile vai ser no domingo, né? No próprio dia 21. Exatamente. Felipe, nós teremos também um momento farrapo. Um programete especial que começa amanhã às 10h30 e às 17h30, tanto nas séries como também na Positiva, que conta um pouco sobre a história, do tradicionalismo aqui do nosso Rio Grande do Sul, que é uma história tão bonita, que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. E o nosso Tertúlio, então, de 15 a 19 de setembro. Os gaiteiros já estão se aprumando, né? Se afinando aqui para cantar e tocar pra gente aqui no Grupo Séries. Será que o Sadi vai cantar esse ano, Dair? Não, eu tô aleijado da participação. Nenhuma declamação, Sadi? Mas eu admiro a cultura gaúcha, admiro o tradicionalismo gaúcho, e esse mês para nós, assim como gaúcho, como cidadãos viventes aqui nesse garrão de país, é importante cultivarmos, e o Grupo Séries de Comunicação nesses últimos anos tem dado uma demonstração assim muito profícua de amor ao Rio Grande, de exaltação ao Rio Grande, com o cancioneiro gaúcho sendo a principal atração aqui das nossas manifestações. Muito bem, chegamos na reta final do Jornalismo em Pauta desta manhã de domingo, 7 de setembro. Logo mais tem o desfile cívico que acontece aqui em frente ao Altar da Pátria, na Avenida Doutor Valdomiro Greff, com a Alto Jacuí, né? Ali faz o cruzamento ali com a Alto Jacuí e segue até ali na esquina com a Otto Stahl, no trajeto do desfile cívico aqui no centro da cidade. Muito bem, obrigado, Dair. Só para o desfile, nós temos sim. aqui também. Ontem tivemos desfile em Lagoa dos Três Cantos, né? Hoje também teremos desfile em Santo Antônio do Planalto, está confirmado, né? O desfile lá também no município de Santo Antônio do Planalto. E aqui o pessoal está acompanhado também, teremos cobertura do Grupo Séries de Comunicação do nosso desfile de 7 de setembro. Aquele abraço, daqui a pouco a gente está de volta aí com bandas em festa, Felipe. Com muita animação, Dair. Com certeza. Muito bem, obrigado, Daiane, ótima semana. Obrigada, Felipe, Odair, Sadi, destacando também que temos desfile em Carazinho e que o pessoal vai poder acompanhar os desfiles também nas nossas redes sociais, trazendo mais detalhes e informações sobre os desfiles aqui da nossa região. Um ótimo final de semana a todos e até o próximo domingo. Obrigado, Sadi. Valeu, Felipe. Obrigado para ti também. Um bom dia a todos. Parabéns à pátria brasileira, que hoje comemora então a sua independência, mais um ano da sua independência, e todos aqueles que irão protagonizar daqui a pouquinho esse desfile cívico que estará sendo aqui, como bem referido, na nossa principal avenida, no Altar da Pátria de Não Me Toque. Então, bom desfile para todo mundo. Muito bem, obrigado, Dair, Daiane, Sadi, pela presença aqui no Jornalismo em Pauta nesta manhã de domingo. Muito obrigado pela sua audiência. A gente retorna no próximo final de semana aqui no Grupo Séries, na Séries AM, na Positiva e também, claro, na página do YouTube do Grupo Séries de Comunicação. Aquele tchau tradicional, a gente retorna no próximo domingo. Obrigado, tchau.